Graça e paz, Lídias. Vamos então começar hoje a nossa lição de número 6. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos por essa oportunidade rica de estarmos aqui e pedimos ao Espírito Santo que venha nos direcionar e que possamos entender, ó Deus, a tua palavra que for ministrada, Senhor, nesta aula. Que tudo aquilo que nós dissermos aqui venha entrar em nosso coração e produzir frutos para o teu reino. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, nossa lição número 6, data de 8 de novembro de 2020. O título da lição é A Teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem? É uma reflexão muito boa, principalmente para o momento que nós estamos vivendo, não é? Nesta pandemia, com um reflexo altíssimo no meio de todas as famílias, não existe pobre, rico, amarelo, preto, branco, que não esteja sofrendo a consequência desta pandemia, e não só a respeito da doença em si, mas principalmente o reflexo em toda a sociedade. E por ser só os pecadores sofrem, vem falar muito diretamente aos nossos corações. Nosso textual está em Jó, nosso textual está em Jó, capítulo 4, versículos 7 e 8, que diz assim: Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isso mesmo, ou colhem isto mesmo. A verdade prática diz assim: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. Será a conclusão dessa nossa lição. Essa é a verdade prática. E o ponto central da nossa lição diz assim: não só os pecadores sofrem. Nossa leitura bíblica em classe está no Jó capítulo 4 e gostaria que você acompanhasse na sua revista. Você tem a revista, então fica fácil de acompanhar, tá? Eu não vou fazer toda a leitura, mas nós temos Jó capítulo 4, em seguida nós temos Jó capítulo 15 e depois Jó capítulo 22. E eu quero ler com vocês apenas um trecho dessa leitura bíblica em classe e vocês façam toda a leitura, por favor. E aí eu quero ler com vocês só o Jó 22, que é a finalização da arguição de Elifaz. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? Antes a si mesmo o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo, ou lucro algum em que tu faças perfeitos os teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo? Porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? São questões muito íntimas do ser humano. A questão do juízo, a questão da iniquidade, a questão de Deus nos olhar, do poder de Deus chegar até nós e Ele ter um olhar de misericórdia para conosco. E nós nessa lição vamos entender esses questionamentos de Elifaz. Após o lamento de Jó, que nós estudamos na aula passada, e aí os amigos dele foram ter com eles, um dos amigos que é Elifaz, começa a sua fala com Jó a respeito do sofrimento. E aí nós paramos nesse momento, nesse mundo que nós estamos vivendo. Se nós olharmos ao redor, só quem comete pecado sofre? Porque Deus, quando apresenta Jó, a vida de Jó para Satanás, ele disse: você viu meu servo Jó, homem íntegro, justo e que se desvia do mal. Então, só quem comete pecado sofre? Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz. Muita gente acredita nisso e aponta. E nós esquecemos que quando nós apontamos um dedo para alguém, nós temos 3 dedinhos apontando para nós. Então, antes de você apontar para alguém e fazer juízo da vida de alguém, preste atenção em você, naquilo que está acontecendo na sua casa, na sua vida.
antes de você agir sem misericórdia com o outro. A justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas Escrituras Sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. E o livro de Jó mostrará exatamente isso. Essa justiça retributiva é o que, irmã Osana? É aquela que, se eu for bom, se eu for justo, como Jó era, me desviar do mal e temer a Deus, eu não vou sofrer dano algum. Mas se eu fizer alguma coisa errada, eu serei castigado por Deus. Essa é a justiça retributiva. Vamos à nossa introdução? Nesta lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó e expôs sua concepção teológica acerca da situação degradante em que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz a justiça retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por reveses. E aí nós temos Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Então não existe um homem que esteja acima do bem e do mal que não possa sofrer dano algum, né? E aí, quando nós pegamos, e eu quero ler com vocês esse versículo, por quê? Elifaz estava totalmente errado no que ele estava afirmando? Totalmente equivocado? Não. Ele não estava totalmente equivocado. Tem uma parte da fala, daquilo que Elifaz está dizendo aqui, que é verdade. É bíblico. Semana passada eu citei isso para vocês na aula número 5. E como que você pode dizer isso, irmã Osana? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Vamos ler lá? Gálatas capítulo 6, versículo 7. Paulo escreve aos Gálatas dizendo assim, ó: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Se você quer guardar esse versículo, marcar aí. Gálatas capítulo 6 e versículo 7, eu li até o 9. E não nos cansemos de fazer o bem. Tiago também diz assim, no livro, na carta de Tiago, ele diz assim que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso é pecado. Você saber que pode fazer e você não faz. Então, Elifaz não estava de todo errado. Mas não é só os pecadores que sofrem. Não são só os pecadores que sofrem. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Essa era a maneira como eles acreditavam. A teologia que eles pregavam e criam naquele tempo. Finalmente, veremos também as respostas de Jó a cada acusação de Elifaz. O nosso primeiro subtópico diz assim, os pecadores, nosso primeiro tópico diz assim, os pecadores no contexto da justiça retributiva. Primeiro subtópico, a lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental de cordialidade, Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional. Eu disse para você semana passada que quando os amigos de Jó chegaram lá, na casa dele, onde ele estava, se coçando, passando os cacos sentado na cinza, e eles viram a situação ultrajante, terrível que Jó estava, eles não chegaram metendo o pé na porta e já falando com Jó, cara, olha o que foi que você fez. Não foi isso. Eles chegaram de maneira amigável, com gestual, com cumprimentos, tudo dentro da ordem, vamos dizer assim na nossa linguagem de hoje, da etiqueta. Mas depois que já estava todo mundo sentado e organizado, Elifaz é o primeiro que começa a fazer o seu discurso. E aí ele quer confrontar Jó a respeito daquilo que eles acreditavam, que era o motivo de Jó estar passando por aquilo. E aí Elifaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, armado até os dentes, né? A justiça retributiva.
Ele está firmemente convencido de que a lei de causa e efeito é um princípio de ortodoxia teológica que não pode ser contrariado. Então, acreditar que se você fez o mal, você vai pagar com o mal, você vai receber o mal de Deus, para ele isso aí era regra de ouro e pronto, acabou, e nada podia mudar isso. Isso aí ele faz, tá, irmãs? E não teve uma lição que eu falei com você sobre isso, eu acho que foi na lição número 4, que eu falei com você sobre a lei da semeadura, e eu falei sobre nossas escolhas. Foi na lição número 4, eu falei sobre nossas escolhas. Nós podemos escolher o que quisermos, nós temos livre arbítrio para escolher o que quisermos. Se eu quero beber água ou não, eu posso decidir, não vou beber não. Ou eu posso dizer, não, eu quero beber água sim, porque daqui a pouco eu não sei para onde que eu vou, então eu não quero ficar com sede mais tarde. Se eu não beber essa água e eu tiver que ir para um lugar que não tem nenhuma gota d'água, o fato de eu não ter bebido aquele copo d'água vai cobrar lá na frente o seu preço. Só que a escolha foi minha de não beber a água. Então, escolher nós podemos. Colher as nossas escolhas, o resultado das nossas escolhas, não é opcional. Todos nós vamos colher o resultado das nossas escolhas. Então, se ele faz não está errado totalmente na justiça retributiva, é justamente por isso. O que nós temos em Gálatas? De Deus não se zomba, tudo que o homem plantar, isso também se fará. Então, eu escolho, e a consequência da escolha não é opcional. Eu vou ter que colher isso aí. Tá, irmãs? Segundo subtópico, o homem colhe o que planta. Essa primeira parte do seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Nós já falamos sobre isso. E aí nós entramos numa parte muito importante deste livro de Jó e destas lições que nós estamos estudando. Que é o quê? Nós iniciaremos agora um estudo, e desde o início eu tenho falado sobre isso com vocês, quando chegarmos nos amigos de Jó, quando as lições que forem falar dos amigos de Jó, eu tenho dito sempre isso nas aulas passadas. E a partir de agora, tá, dessa lição, nós iniciaremos o estudo da parte principal do livro, que é o quê? São os diálogos de Jó com seus amigos Elifaz, Bildade e Zofar. Há pelo menos 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus irmãos, e nós estamos iniciando com o primeiro ciclo de Elifaz. E aí vocês sabem também que foi escrito de uma forma poética para que trouxesse um entendimento do que acontecia, mas não de maneira tão rígida, tão pesada, que fosse deixar uma marca de assustadora em quem estivesse lendo todo esse livro, né? O escritor teve esse cuidado de fazer em forma poética, que nós já estudamos isso na primeira lição, a respeito do que foi acontecendo nesse diálogo. Então, essa primeira parte do discurso vai compreender a semeadura, a lei da semeadura, que não está descrita aqui, mas que nós no Novo Testamento já entendemos como é. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. Jó 4:8 é a palavra que ele fala com Jó. Para Elifaz, nós habitamos em um universo moral que exige consequência de nossas ações. Sim, exige consequência de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo e por isso recompensa os homens e pune os maus. E eu quero parar aqui com vocês numa referência que está na lição. Salmos 1, versículo 6. Eu conversava sobre isso outro dia com uma pessoa, justamente sobre o Salmo 1. E tem 3 detalhes aqui, na verdade 3 verbos, que eu quero que vocês analisem comigo, que é, versículo 6. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Quem faz o mal perecerá. Esta parte está corretíssima. Mas quando nós começamos lá, e que está correto também, no Salmo 1, versículo 1, o que o Salmo 1 diz? Bem-aventurado é aquele que não anda, primeiro verbo, anda, no conselho dos ímpios.
não se detém, você não para no caminho dos pecadores, e você nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguns tipos de colheita que nós temos, por assim dizer, ou de consequência que nós vivemos, que está sendo dito aqui, por causa da escolha de com quem nós andamos. Tem gente que fala assim, mas era um menino tão bom, só tadinho, que estava no lugar errado na hora errada, mas ele também estava na companhia errada. Às vezes, nós temos algumas amizades, irmãs, e eu quero ser bem objetiva a respeito disso com vocês, com quem nós estamos andando. Porque uma amizade, ela pode te aproximar de Deus, e uma amizade pode te afastar de Deus. E a consequência dessa amizade vai vir. Porque o salmista diz aqui, não anda, não se detém e não se assenta. Você começa a andar com uma pessoa, você para no caminho dela, e aí você assenta com ela na roda dos escarnecedores. E aí tem alguns critérios que nós colocamos na nossa vida e que nós devemos ter todo cuidado com as nossas conversações. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Às vezes você está andando com uma pessoa que é seu amigo, é da igreja, está tudo certinho. Mas as conversas que você tem com ele, com essa amiga, nem sempre são saudáveis. Às vezes a amiga, ao invés de tomar tempo de orar com você, te ajudar num propósito de oração para o seu crescimento e vice-versa, vai parar para falar mal da outra irmã. Vai começar uma conversa que vai criar raiz de amargura no coração da outra. E aí quando a outra chegar na igreja, ela já não vai ter prazer em estar aqui na casa do Senhor. Então, o nosso cuidado também, a respeito das consequências do que nós recebemos lá na frente das escolhas, é escolher com quem andamos, no caminho de quem nós nos detemos, com quem nós nos assentamos. Nós achamos que roda do escarnecedor é só com o ímpio, mas às vezes nós estamos sentando com crentes dentro da igreja que estão escarnecendo. E vem a consequência disso. Só os pecadores sofrem? Não, não são só os pecadores que sofrem, mas nossas escolhas nos levam a sofrer. E este cuidado nós temos que ter, irmãs. Eu tenho muitas amigas e nós conversamos sobre tudo, mas principalmente nós conversamos muito das coisas do Senhor. Eu tenho amigas de propósito de oração de madrugada, que eu sei que eu posso falar, vamos começar um propósito essa semana, 3 dias, 3 madrugadas, vamos orar de manhã, vamos fazer uma visita para uma irmã fulana, e na nossa visita eu tenho certeza que será de produção de bênção. Nós não sentamos para falar mal de ninguém, porque nós colhemos a consequência disso. Então eu não ando, eu não me detenho e eu não me assento, porque tudo isso traz consequência. Tá? Então vamos continuando aqui. O Novo Testamento também atesta esse princípio, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. Deus está vendo o justo, mas Ele está vendo também quem faz o mal. Portanto, Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Assim, segundo ele faz, se Jó estava sofrendo era porque havia pecado. Cabia a Jó então assumir a responsabilidade moral de seu pecado e não havia outra opção. Não, ele estava correto numa parte, como eu já disse cá no início. Ele estava correto numa parte. Realmente tudo que nós plantamos, tudo aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Nossas escolhas nos levam para o problema. Mas não é só você está sofrendo porque você fez um pecado. E aí, quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados da vida? Ao julgar precipitadamente, muitos cometem injustiça e esquecem que Deus é quem pode ver todo o lado da questão.
E quando nós lemos, irmãs, João capítulo 9, versículo 2 e 3, semana passada eu citei esse versículo. E nós não estávamos nem dentro desse contexto aqui, nós estávamos estudando o lamento de Jó. Semana passada eu não dei referência para vocês, mas essa semana eu quero deixar a referência com vocês. E aí nós vamos ver o Evangelho de João, tá? Abram comigo a sua Bíblia. João, Evangelho de João, capítulo 9 e versículo 3. Eu não sei se vocês vão lembrar, enquanto eu estou falando aqui, do que eu estou dizendo a respeito de julgar quem está passando pelo problema. João capítulo 9, versículo 2. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus disse assim: olha, não fica aí acusando quem foi que pecou, não. Se foi o pai, se foi a mãe, porque não foi nenhum deles. Ah, irmã Osana, então os pais dele eram santos? Nunca tinham feito nada de ruim? Não. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. É claro que havia pecado neles. Mas não foi a origem de um pecado que deu origem a um filho cego. Ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta. E aí, quando nós vamos também em João capítulo 5, versículo 14, sobre uma outra cura de Jesus, João capítulo 5, versículo 14, abra aí, volta aí as páginas rapidinho que você já vai achar. João capítulo 5, versículo 14. Jesus encontra com um homem que havia sido curado por ele. E aí, quando Jesus encontra com esse homem que havia sido curado, ele diz assim, 14: mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus cura o homem, aí vocês lembram, vocês podem ler toda essa história no João capítulo 5. Foi inclusive num sábado que Jesus curou, e isso gerou muito polêmica. E Jesus encontra com um homem no templo e diz para ele depois: você foi curado, mas não peques mais. Então, o pecado, ele pode produzir sim dores, pode produzir coisa pior em mim, mas nem sempre aquilo que eu estou passando é porque eu pequei ou estou em pecado. O texto de João 9 já deixa muito claro: há coisas que acontecem em nossa vida para que nós sejamos aprovados, para que nós possamos crescer e principalmente para que se manifeste a glória de Deus na nossa vida. Terceiro subtópico: a queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera através de um relacionamento direto com o Criador. Jó, mesmo estando num contexto, no mesmo de Elifaz, da justiça retributiva, ele não aceita isso. Por quê? Porque ele sabia o homem que ele era reto, ele era íntegro, ele se desviava do mal, ele temia o Senhor. Ele não, na visão dele, ele não tinha feito pecado nenhum para estar. Entenda bem, quem acusa Jó de estar em pecado é o amigo dele. Jó, você ou eu,
estamos diante do Senhor dizendo: Senhor, mas eu não fiz nada. Muitas pessoas nos julgam, irmãs, às vezes por um problema, uma situação que nós estamos vivendo, mas não te conhece na profundidade, não sabe quem é você com o Senhor. Então o que Jó está fazendo? Ele quer um diálogo direto com o Senhor. Ele não quer as explicações baseadas na teologia do que ele conhecia. Ele quer uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. Se nós deixarmos abater, porque um diz isso, outro diz aquilo, o outro te confronta com aquilo. E principalmente os de casa, já viu como os de casa têm facilidade de fazer isso? De falar com você, mas você já parou para pensar que aquele dia você foi num lugar assim e fez isso? Será que não é isso que Deus está cobrando de você? Ao invés de nós ficarmos ruminando, mastigando aquilo que pode ser, vamos ter um diálogo sincero com o Senhor. Faça aquilo que Jó buscou fazer. Ele partiu para uma conversa sincera, aberta, um diálogo com o Senhor. E hoje nós ainda temos um canal que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós diante do Pai. Então nós podemos chorar, e aquilo que nós não conseguimos expressar em palavras, nós expressamos em lágrimas, derramando diante do Senhor, e Ele vai nos dar entendimento. Não temos dificuldade com isso. Nós só precisamos nos derramar diante dEle e abrir o diálogo. Mas diálogo, irmãos, não é monólogo, tá? Porque nós dobramos o joelho, falamos, reclamamos, falamos com Deus: olha, eu estou passando por isso, nossa Senhor, por que estou passando por isso? Mas eu não espero a parte da resposta. Reclamo, falo, choro, e levanto e vou embora. Não espero, no momento que eu estou falando com Ele, a resposta. Mas irmã Rosana, Deus fala com a gente assim? Fala, querida. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais intimidade você tem com o Senhor, mais o Senhor fala com você. E no momento de oração ali, o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, irmã. Tenha o seu diálogo com Deus, não fique no monólogo. Jó vai passar nesse momento aqui, que ele vai falar com Deus, e Deus não vai responder para ele, não. Nem por isso. Ele abre o coração dele para o Senhor e vai falar com o Senhor, sim, o que está acontecendo com ele, o porquê dele não entender tudo isso. E para fechar esse terceiro subtópico, eu quero ler com vocês em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Abra, por favor, capítulo 15, versículo 19 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Nossa esperança, a nossa fé, nosso relacionamento com Deus, se nós esperarmos só daquilo que está aqui, baseado naquilo que está aqui, nós somos miseráveis. Deus é muito maior do que tudo isso, irmãs. Então, quando eu digo: tenha uma intimidade com o Senhor, busca o Senhor, fale com o Senhor daquilo que está acontecendo, mas principalmente ouça o Senhor. Deus quer se relacionar com você. E relacionamento envolve entrega, envolve ouvir. Eu falo, mas eu ouço também. Porque o Senhor, Ele está pronto para nos abençoar, para nos ouvir, para estender a mão, para consolar, para confortar. Mas eu preciso ter relacionamento com Ele. Amém? Vamos ao nosso segundo tópico: os pecadores no contexto da tradição religiosa. Então, no primeiro tópico, nós vimos o quê? Que ele traz a lei retributiva da semeadura e da colheita, mas Jó contesta essa lei em relação a si mesmo. Ele está dizendo: comigo não é assim, ele faz. E aí, no segundo tópico, vem os pecadores no contexto da tradição religiosa. Ortodoxia engessada é o primeiro subtópico. Dentro desse tópico da tradição religiosa, eu quero que vocês parem e pensem um pouco na religiosidade. Muitos de nós
estamos vivendo a religiosidade, não o cristianismo, não o evangelho de Jesus. Nós só somos religiosos. Seguimos todas as regras dali certinha e ai de quem quebrar a regra, que é o que ele faz aqui. Ele está julgando que Jó quebrou uma regra e por isso está pagando por isso. E nós temos vivido dias de muita religiosidade e pouco evangelho de Jesus. Ortodoxia engessada é o nosso primeiro subtópico. Em seu segundo discurso, ele argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Assim, se Jó tivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. Ao perigo da religiosidade. A religiosidade, é claro que havia um plano maior do Senhor, mas foi a religiosidade que colocou Jesus na cruz do Calvário. Então, o cuidado que nós temos que ter em condenar alguém baseado na nossa religiosidade, na nossa regra acima de qualquer coisa. Porque se você fez isso e isso foi aceitável, quer dizer que aquela religiosidade, aquele conceito, a teologia que eu prego está errada? Era isso que ele estava confrontando o Jó. E nós estamos vivendo uma teologia mentirosa, eu já falei sobre isso nas outras aulas, de que por sermos cristãos, nós não podemos ter dor, nós não podemos ter sofrimento, nós não podemos ter perdas. E isso é mentira. Enquanto homens e mulheres aqui na terra, vivendo essa carne aqui, nós vamos passar por dor e sofrimento, sim. Mas se nós estivermos em Cristo, nós vamos vencer todas as dores e todos os sofrimentos. O Senhor é quem cuida das nossas vidas. E Ele nos dá a fortaleza necessária para passarmos as lutas. Nós temos que ter o quê? Bom ânimo. Nós teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. É isso que Jesus nos ensina. Ele não deixou uma palavra dizendo que se eu escolhesse servir a Cristo, servir o reino, a minha vida seria perfeita. Isso não existe. E nós temos que tomar cuidado também com essas teologias que surgem por aí, desmerecendo, desfazendo daquilo que foi o sacrifício de Jesus na cruz, do que Jesus nos ensinou e colocando uma teologia diferente em cima disso, porque isso pode nos matar. Vamos continuando? Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Por isso ele ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que as suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. O fato de Jó questionar tudo aquilo que estava acontecendo, para ele já era a gota d'água que não condizia com uma pessoa que dizia, que dava testemunho de que servia a Deus. Para ele isso não existia. Esse questionamento de Jó. E aí, vamos ao nosso segundo subtópico. Nessa mesma linha de raciocínio que ele faz, o segundo subtópico diz assim: uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para a tradição religiosa como forma de validar seu princípio teológico. Quantas pessoas estão morrendo por causa da religiosidade, irmãs? E aí eu não falo só da morte espiritual, não, eu estou falando da morte física mesmo. Nós temos no mundo todo pessoas que estão sendo mortas por defender, por acreditar de maneira diferente no Cristo, por seguir o Cristo, por seguir o Evangelho de Jesus. E mesmo fora do cristianismo, há outras linhas teológicas, há outras religiões que matam entre si, xiitas e sunitas. É todo mundo do mesmo ramo, mas eles matam porque um é mais radical do que o outro. E é sobre essa religiosidade que eu estou pontuando com vocês. Ele não aceitava que Jó tivesse um outro argumento a respeito daquilo que ele acreditava. E a partir do versículo 7 do capítulo 15, ele apela para que Jó se lembre da tradição religiosa
como forma de validar seu princípio teológico. Que sabes tu que nós não saibamos? Ele está confrontando Jó. Que entendes que não haja entre nós, em nós? Que você está pensando que não é o mesmo que nós pensamos? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Segundo ele faz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Aí ele apela até para a questão da idade de Jó, que entre eles tinham homens muito mais velhos e mais idosos e mais sábios de tempo de vida, que não tinha como Jó contestar isso. E aí nós entendemos, irmãs, que os anos que passam, é claro que se eu tenho uma idade maior, eu sou mais sábio, tenho mais experiência de vida e posso ensinar os outros mais jovens que estão vindo. Isso é fato, porque eu já vivi mais, eu já passei por coisas, igual um pai e uma mãe quando tentam ensinar um filho ou uma filha. Você está falando com ele, olha, não vai não, porque eu já tive a sua idade e eu fiz isso e deu errado, não faça. Mas o seu filho ou sua filha diz assim, você está por fora, isso foi na sua época, a minha época é diferente. Claro que existe isso. Só que nós temos também pessoas que, apesar da idade, por ter 50, 60 anos, não tem maturidade nenhuma. Tem filhos que dizem assim, tenho mais maturidade do que minha mãe ou meu pai. Eu é que preciso cuidar dela, ou eu que preciso cuidar dele, porque não tem juízo nenhum. Então o que ele está argumentando aqui com Jó, não é a regra simples e direta que isso é isso, que porque ser mais velho ou mais novo não teria entendimento. Anos, experiência de anos. O fato de sermos mais velhos não é a mesma coisa que ter maturidade. Então, é uma coisa que cai também por terra esse conceito de Elifaz, quando ele confronta Jó. E Jó também, ele afirmava possuir uma sabedoria igual ao superior de seus amigos. E Elifaz, sarcasticamente, pergunta acerca da base de suas afirmações. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Quer dizer, ele já começa a ser sarcástico com Jó, discordando daquilo que Jó estava dizendo. Vamos ao nosso terceiro subtópico. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aí isso está no Jó 16 até o 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplicas recitados assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e consequentemente transforma Jó em um sacrílego. O cuidado que o autor teve, como eu disse para vocês, foi que o texto não ficasse pesado, então ele descreve de forma poética. Nesse texto Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firmava-se na terra. Quer dizer, Elifaz estava falando de um conceito teológico terreno. Mas o homem de Uz apelava aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó capítulo 16, versículo 18 e o 17, versículo 2. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Como assim, irmã Osana? O anseio de Jó por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. Jó ainda não sabia disso. Mas a fé, o temor, o amor que havia em Jó a respeito de Deus e sobre Deus, a maneira como ele cria em Deus, fazia com que ele buscasse essa ajuda não baseado na teologia de que Elifaz defendia. Ele buscava algo além. Ele estava firmado no Senhor. Ele buscava essa resposta do Senhor, no alto. E aí ele entra com o pedido de algo que nós já sabemos que viria, que é quem? Jesus, o mediador.
Onde que eu tenho certeza disso? João capítulo 14, versículo 16 diz assim: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é esse caminho. Jó não sabia ainda que Jesus viria, mas ele já estava buscando esse mediador que faz a ligação entre Deus e o homem. E outro versículo que eu quero deixar para vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. Jó já buscava esse mediador. Elifaz está pensando naquilo que estava lavrado na teologia religiosa. Jó não. No entendimento de Jó, ele já clamava por algo maior, que era o nosso mediador, Jesus Cristo. Amém? Vamos ao nosso terceiro e último tópico: os pecadores diante de um Deus infinito. E o primeiro subtópico diz assim: Deus não se importa com quimeras humanas. Quimeras é passageiro, é algo que se perde fácil. Em seu terceiro discurso, Elifaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Ele vem dizendo que Deus é grande, poderoso, onisciente, e aí ele chama para o diálogo os atributos de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, e não vai ter tempo para pensar nas minhas coisas corriqueiras, nas mínimas coisas do ser humano, que é muito pequeno diante da grandeza de Deus. Deus é grande mesmo, Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele está acima de tudo e de todos, Deus, mas Ele ainda tem tempo para observar a mim e a você. Olha que Deus amoroso que nós servimos. E Elifaz acredita que Deus não se importa com nada que diz respeito a nós, que Ele é um Deus grandioso demais para perder tempo comigo e com você. Essa é a teoria de Elifaz. E Deus, ao contrário do que Elifaz estava falando com Jó, Deus é um Deus de relacionamento. Lá no Gênesis, nós já vemos Deus, quando Ele cria o homem, Ele já se relaciona com o homem. Ele se preocupa com o homem de tal maneira que quando Ele vê que Adão está sozinho no jardim, Ele fala assim: nossa, todo mundo aqui tem um companheiro, mas o homem que eu criei não tem, vou fazer para ele uma disjuntora. Então Deus é um Deus de relacionamento, que se preocupa nos mínimos detalhes comigo e com você. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. É verdade, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Não há ninguém como Deus. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Para Elifaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Ele era grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Essa era a teologia de Elifaz, tá, irmãs? E a teologia de Elifaz destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente às coisas que criou. Não adiantava Jó chorar ou reclamar, ele precisava se arrepender. Elifaz continuava batendo na tecla de que Jó precisava confessar o pecado que ele achava que Jó tinha feito. E nós vivemos com pessoas assim, que nos cerca e diz assim: você pecou, fala que você pecou, vai lá e conta para o pastor que você pecou, que você está agindo assim, 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 por isso que você está vivendo esse problema todo. Você já contou que você pecou? Você já passou por essa situação, irmã? De alguém ficar te confrontando e dizendo que você fez ou que você não fez? E olha o que Paulo escreveu aos Romanos. No Romanos 3:23, Paulo diz assim que
Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Confrontando-nos a respeito de Deus cuidar de nós. Ele é um amor tão grande que Ele ainda assim teve um plano de salvação para mim e para você. E em Romanos 6, 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus nos ama. Enviou Jesus para morrer por mim e por você. Ele se preocupa comigo e com você. Jó entendia isso de uma forma de que ele continuava tendo um diálogo com Deus para entender aquilo que estava acontecendo. Porque ele era uma justiça própria de Jó. Ele via uma injustiça sendo cometida contra ele e ele se via como justo, que não podia estar passando por aquilo. E Elifaz confrontava ele, dizendo que ele precisava confessar o pecado dele. A vontade de Deus a respeito do pecador, irmãos, é que haja arrependimento do pecado. Todos nós pecamos. O que nos separa de Deus, Isaías diz assim, que aquilo que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. O que nos afasta de Deus é o pecado. Mas quando nós nos arrependemos do pecado que nós cometemos, Deus tem prazer em nos abençoar, em nos receber. Em perdoar o nosso pecado, de arrependimento, não de remorso. O remorso, eu fico triste com aquilo que está acontecendo porque eu pequei. Puxa vida, né? Nossa, olha só, está acontecendo que eu... O arrependimento não, o arrependimento você vê, sabe que você pecou, sabe onde foi que você errou, se arrepende do que você fez e não faz mais. O remorso eu sinto que eu fiz, mas eu continuo fazendo. O arrependimento não, o arrependimento eu falo: Senhor, eu pequei, eu fiz isso e isso, me perdoa, e eu vou abandonar o pecado e não vou mais fazer esse pecado. Isso é um arrependimento. E o Senhor, Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração contrito, um coração arrependido. Segundo e último subtópico: Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de forma mais clara. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como Elifaz quer dar a entender. Elifaz está dizendo que ele está negando a onipotência, a onipresença e a onisciência de Deus, achando que Deus é humano como ele e é aquele coleguinha do caminho. E Jó está dizendo para ele: não é nada disso, eu reconheço que Deus é poderoso, eu reconheço que Ele é onipotente, eu reconheço que Ele é onipresente, mas ainda assim Ele é um Deus que tem amor por mim. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se Ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Está perto dele. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Deus falava com Adão no Éden, caminhava com ele. Quanto mais próximos, e quando eu digo isso para vocês, eu falo a respeito dessa intimidade, de ter intimidade com Deus, que desde quando eu comecei a dar aula, e sempre que eu falo com vocês, eu falo a respeito disso. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Deus quer se relacionar comigo e com você. Ele não vai invadir o seu espaço. Você precisa querer se relacionar com Ele. Como que eu me relaciono com Ele? Falando com Ele. Quando eu falo com Ele? Quando eu oro, quando eu louvo. Quando eu estou lavando a minha roupa e estou ali falando com Ele. Muitas respostas de Deus para a minha vida vieram quando eu estava no ponto do ônibus, conversando com Ele, quando eu estava indo para o trabalho, dentro do ônibus, dentro do metrô, dentro do carro, quando eu estava lavando uma roupa, lavando uma vasilha, passando uma roupa, eu ia conversando com Ele, falando: Senhor, está acontecendo isso e isso, como que eu devo agir? E o Espírito Santo ia ministrando no meu coração. Até quando eu sou confrontada com as mudanças que eu não quero, e eu já falei isso com algumas irmãs aqui da igreja, quando eu estou em uma situação que eu estou sendo confrontada com aquilo que eu não quero, mas é o tempo de Deus fazer aquilo na minha vida, eu me fecho com Ele.
Eu entro na caverna com ele e fico ali com ele até eu sair dali consciente do que ele quer e pronta para aquilo que ele quer. Normalmente dura 24 horas. Aquele momento de eu não gostei, não quero fazer, por que eu tenho que fazer? Aí eu fico conversando com o Senhor ali no silêncio. E aí quando eu termino aquele momento com o Senhor do silêncio, eu estou pronta para que der e vier ele, e largar tudo que está na minha frente para começar o que ele quer comigo. Porque o novo assusta, tá? Não existe super, vou mudar amanhã e tá ótimo. Não é assim não. Você tem que fazer isso. Tá. O novo assusta. Mas se eu passo pelo processo com o Senhor vai me direcionar e me dizer por que ele está querendo aquilo de mim. E porque ele quer aquilo de mim, eu vou entender, mas eu preciso relacionar com ele. Se eu não me relacionar com ele, eu só vou reclamar e não vou fazer o que ele quer. Então, Jó entende o quê? Que Deus caminha com o homem. Que ele tem um caminho reto para mim. Se eu estou no caminho reto, o Senhor está andando comigo. E ele está falando comigo. No Éden, o homem rompeu esse relacionamento com Deus. Quando o homem peca, ele quebra isso, ele quebra esse relacionamento. Deus vinha passear no jardim pela virada da tarde, e aí ele já sabia onde o homem estava. E mesmo assim, ele lá no Gênesis 3:9, ele fala, onde você está? Porque houve uma quebra do relacionamento. Deus nunca desistiu de relacionar com o homem. Do jardim até a cruz, Deus buscou meios de continuar se relacionando com o homem, cuidando, para que houvesse essa proximidade. Até que ele olhou e falou assim, não tem mais jeito. Vou ter que agora enviar alguém lá na terra para andar no meio deles e eles veem a mim. Porque Jesus disse assim, quem vê a mim vê o Pai. E aí, quando Jesus vem, passa pela cruz, restaura a comunhão do homem com Deus, resgata a unidade do homem com Deus, que foi quebrada lá no jardim. Esse relacionamento do homem com Deus que havia sido quebrado, Jesus vem e faz a aliança. Jesus volta para o céu e quem que ele nos deixa? O Espírito Santo. O Pai nos envia o Espírito Santo Consolador, aquele que anda conosco, aquele que intercede por nós nas nossas súplicas e orações, aquele que caminha dia e noite comigo e com você, aquele que convence a mim e a você do pecado, do juízo e da morte. Este é o Espírito Santo, esse é o relacionamento que Deus quer ter comigo e com você. Jó entendia isso. E era isso que ele tentava falar com Elifaz, a maneira como ele via, e que Elifaz não entendia. Ele não estava dizendo que Deus não era poderoso. Ele estava dizendo que Deus era poderoso sim. E ainda assim caminhava com ele. Então, a ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas do seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. É exatamente isto. Não devemos temer mais em ficar diante de Deus, pois o andar com ele é reto. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, sendo o Altíssimo transcendente. Envolve-se com seres humanos nos diversos detalhes da vida. Em todos os detalhes da vida, Deus anda conosco. Não tem parte separada. Não tem essa coisa de você dizer assim, Deus vai comigo só até que metade do caminho, irmã Osana. Inclusive a respeito das suas escolhas, consequências daquilo que você escolhe. E aí, quando nós lemos Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, eu vou fechar com esse versículo para você entender o que eu estou dizendo. Deus, ele se importa com tudo. Deus se preocupa com cada detalhe da minha e da sua vida. As suas escolhas passam por Ele. E se você anda com Ele, você tem intimidade com Ele, você vai tomar tempo de falar com Ele, apresentar para Ele o seu anseio, a sua escolha.
para saber se é da vontade dele. Porque quando eu escolho fazer dentro da vontade de Deus, as consequências que virão estão amparadas por ele. Mas quando eu escolho fazer da minha própria cabeça, eu vou sofrer as consequências, mas não vou ter a mão dele me amparando. Porque foi escolha minha. Eu nunca perguntei para ele se era isso que ele queria de mim. E isso é muito sério. Tomar tempo de entender aquilo que Deus quer para você, irmã. Não saia fazendo de qualquer forma. Tenha relacionamento com Deus. Ouça o Espírito Santo. Você só vai desenvolver isso se você tiver tempo para Deus. No corre-corre, você não se relaciona com ninguém. Você mal conhece a pessoa. Você sempre passa por aquela pessoa e diz: oi, bom dia, como vai? Tudo bem. Mas se ela está triste, se ela está alegre, você não sabe. Porque você não conhece a pessoa. Assim é o Senhor. Você acordar e falar: oi Deus, bom dia, tudo bem? Me guarda nesse dia. É uma coisa. Você tem intimidade com Ele. Saber o que Ele quer para você e como Ele quer agir na sua vida é diferente. Jó entendia isso. Jó entendia que Deus tinha interesse em caminhar com ele. E é esse relacionamento com Deus que nós precisamos preservar. E Deuteronômio capítulo 30, versículo 19, é o último versículo que eu quero ler com vocês, e nós já vamos encerrar. Veja bem o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Vamos lá? Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Deus colocou diante de nós a bênção e a maldição. Quem que escolhe? Eu e você. Se eu escolher a bênção, eu vou ter longevidade de dias, vou ser abençoado. Se eu escolher a maldição, eu também vou ter a consequência da maldição que eu escolhi. Não vou fugir disso. Não tem como escapar da escolha. Irmã, escolha a bênção para sua casa. Escolha a bênção para sua família. Escolha a bênção para o seu trabalho. Como, irmã Osana? Ouvindo o Senhor, se relacionando com Ele. É fácil? Não. Mas é necessário, imprescindível. É questão de vida ou morte, me relacionar com Deus e escolher aquilo que Ele tem para mim, que é a bênção. Vamos à nossa conclusão? Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele, só os maus sofriam os infortúnios da vida. E nós vimos que não é só os maus, só os pecadores que sofrem. Ele estava convencido de que, ao se negar a reconhecer que estava em pecado, Jó depunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao consentimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapôs e defendeu sua integridade e comunhão diante de Deus. Jó tinha certeza da comunhão dele com Deus e por isso ele não titubeou. Ele sabia quem era Deus na vida dele. E aí na próxima semana nós vamos outro amiguinho de Jó que nós vamos conhecer. Deus continue abençoando a vida de vocês, que essa palavra venha trazer vida em abundância. Vamos orar então, irmãs? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa aula e por tudo que o Espírito Santo de Deus está ministrando ao nosso coração através dessas lições. Que o Senhor continue abençoando a cada uma de nossas alunas e que essa palavra produza frutos para o reino de Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.